Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? Agora vá para o livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Versículo 13 diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera a esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Nem coloque as mãos sobre essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos, ó Deus, esse tempo, Pai, a tua palavra, esse momento, Senhor amado, e pedimos, continua conosco, Senhor. Nós já sentimos, Senhor, a tua graça, a tua paz em meio aos louvores. Nós já ouvimos a tua voz, Senhor, na ministração de oferta. Pai, nós já sabemos o teu Espírito se moveu no nosso meio, Senhor, durante o clamor. Pai querido, continua conosco, Senhor, no tempo da tua palavra. Ara, Senhor, a terra do nosso coração. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, em nós uma sede, Senhor, de conhecer a tua palavra. Que haja, Senhor, em nós, Pai, um desejo, Senhor, ardente de que essa palavra, ela entre nos nossos corações, ela traga transformação nas nossas vidas, ela cumpra, Senhor, o propósito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eis-nos aqui. Cala agora, Senhor, a nossa alma. Aquieta, Senhor, toda a movimentação, Senhor, do nosso corpo, do nosso pensamento. Que a nossa atenção, Senhor, ela esteja toda focada em Ti nesse momento, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Senhor, porque nós, os Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Quanto a mim, Deus, eu me desfaço agora, Senhor, de todas as minhas bagagens, Senhor, humanas, aquilo que não serve para o Senhor, Pai. Eu me desfaço agora e eu peço que a minha boca seja a tua boca, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 17, uma experiência que Paulo teve. E se você conhece um pouco do capítulo, você vai dizer assim: Patrícia, não tem muito daquilo que você vai falar, né? O contexto é outro. Mas esse versículo 28 que nós lemos, Paulo, ele está pregando para os gregos, e ele estava esperando os seus discípulos retornarem. E o coração de Paulo se agita, porque aquele povo era muito idólatra, era um povo que não conhecia ao Senhor. Adoravam a muitos deuses, inclusive a um Deus que eles nomearam como um Deus desconhecido. E Paulo se agita vendo tudo aquilo, e Paulo começa a falar, é chamado até de tagarela, como 99,9% das mulheres, é chamado até de tagarela pelo povo, mas o coração dele se move para falar do Senhor para aquele povo. Mas o que eu quero falar com vocês especificamente sobre o versículo 28, a parte A que nós lemos. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. E aí nós fomos lá para o livro de Êxodo, quando Moisés está clamando pela presença do Senhor. Quando Moisés ele diz que ele não quer continuar a caminhada sem que o próprio Deus esteja com ele. Queridos, hoje em dia nós temos visto um evangelho sendo pregado que é muito perigoso. É o evangelho do você pode, você é capaz, avance, cresça. É um evangelho que nos ensina e tem nos direcionado a uma independência muito perigosa do Senhor. Nós temos força, somos fortalecidos sim, porque o Senhor derrama isso sobre a nossa vida. Nós temos capacitação sim, porque Ele faz isso para cada um de nós. Ele nos capacita para cada propósito. Cada um de nós foi chamado para algo. E cada um de nós é capacitado ao longo da vida, da sua caminhada, para executar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Isso existe sim sobre as nossas vidas.
Mas quando Paulo fala, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, queridos, Paulo está querendo dizer que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com o crescimento que vem sobre a nossa vida, com o amadurecimento que vem para nós. Nós vamos lendo a palavra, nós vamos estudando, nós vamos caminhando, nós vamos orando. E de repente pode ser que no nosso coração a gente comece a entender que a gente já sabe de tudo. Que a gente já desvendou quem é Deus. Que a gente já desvendou o propósito. Que a gente já desvendou o caminho. Que a gente já sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Para que a gente alcance aquilo para que o Senhor nos chamou. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso nós fomos lá no livro de Êxodo. Nós vimos a história de um homem que teve muitas experiências com o Senhor até esse momento. Mas mesmo tendo muitas experiências com o Senhor, Moisés, ele disse para o Senhor: não permita, não nos mande ir, não permita que a gente saia daqui sem que o Senhor esteja à nossa frente. E nós precisamos trazer isso para os nossos corações hoje. Volto a te dizer, muito tem sido falado de um evangelho em que nós estamos nos tornando o centro das coisas. Quando na verdade, queridos, o centro de tudo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é o Senhor dos exércitos a quem nós estamos servindo. Às vezes as coisas se invertem e nós precisamos tomar cuidado. A palavra que massageia o nosso coração é muito boa. A palavra que nos levanta, que nos dá ânimo, ela é muito boa. Que diz que eu sou capaz, no dia que eu estou me sentindo frustrado. Isso é maravilhoso, não é? A gente ouvir de um amigo, a gente ouvir de alguém: poxa, não, você é demais, Cléo. Imagina, ninguém faz as coisas como você, mulher. É muito bom a gente ouvir isso. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, que não é o Senhor quem está nos servindo. Somos nós que estamos servindo ao Senhor. Somos nós que estamos caminhando na direção de um propósito. E nós precisamos guardar o nosso coração nisso, com muita seriedade e com muita sinceridade, com muita humildade diante do Senhor. Moisés, ele reúne cerca de 400 mil homens, não é isso? O povo que estuda bastante fala que ele reúne cerca de 400 mil homens. Mas junto desses homens tinha suas esposas, os seus filhos. Milhões de pessoas saíram do Egito. E ele agita a vara, e ele fala com o faraó, e vem uma praga, e vem outra, e ele consegue sair do Egito, e o mar se abre à frente dele, como comigo e com você. Nós vamos lutando as nossas batalhas e vamos vencendo as batalhas. E nós vamos crescendo, vamos conhecendo ao Senhor, e glória a Deus por isso. A palavra do Senhor fala em Oséias: vamos caminhando, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Moisés estava conhecendo ao Senhor. Eu e você estamos conhecendo ao Senhor, sim. Todas as vezes que eu paro para ler um livro que revela algo do Senhor, todas as vezes que eu paro para ler a palavra, toda vez que eu paro para meditar, para estudar, toda vez que eu paro para orar, eu estou conhecendo sim ao Senhor. E glória a Deus, nós precisamos disso. Lembra que nós cantamos aqui, e esse louvor não foi nem pensado na palavra? Quero conhecer Jesus. Eu quero estar próximo de Jesus. Eu quero caminhar com o meu Senhor. Eu quero saber aquilo que agrada, aquilo que desagrada. Eu quero saber, eu quero estar ali, eu quero caminhar junto. Nós precisamos disso para ter esse tempo de intimidade. Mas nós precisamos tomar o mesmo cuidado que Moisés tomou. Diante de todos os sinais que Moisés já tinha visto e que o povo tinha visto acontecendo através da vida de Moisés, Moisés para num determinado momento da caminhada e o que ele diz: não nos faça subir se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for à nossa frente. Sabe por que às vezes nós não conseguimos caminhar, não conseguimos viver, nos mover, e a existência vai ficando muito difícil? Porque nós vamos caminhando longe, paralelo, né? Nós vamos caminhando paralelo. A gente está perto, mas a gente não está junto. A gente está do lado, mas a gente não está na mesma via.
aí fica difícil nós verdadeiramente mergulharmos naquilo que o Senhor tem para nós. Hoje eu fui para São Paulo e eu estava voltando por conta do culto, voltando um pouco mais cedo. E eu peguei a Avenida 9 de Julho. Tem um lugar ali na Avenida 9 de Julho que a avenida ela se separa. Viram duas ruas. Uma rua é o corredor de ônibus e uma única faixa para os carros normais. E a outra, depois do canteiro, tem 3 faixas para os carros normais. Todo mundo estava descendo para o mesmo lugar. Mas quem estava aqui nessa faixa da direita, em que estava um corredor de ônibus e uma faixa para os carros normais, não andava. Aqui fluía. Mas aqui estava tudo travado. E sabe o que eu fiz? Na bifurcação? Você não sabe o que eu fiz. Você acha que eu fui para onde? Sabe por quê? Porque eu esqueci, eu conheço aquele lugar. Mas eu esqueci. Eu estava com pressa para chegar. Está vendo como nós somos pegos? Eu estava com pressa. E eu falava assim para o Márcio: preciso chegar cedo. Tenho que ensaiar o louvor com o João. Eu tenho que orar, porque eu vou mostrar a palavra. Tenho que estar cedo na igreja. Só que a minha pressa me fez distrair. E no que eu me distraí, eu tomei um caminho que me levava para o mesmo lugar. Mas demorou um horror para eu sair dali. Moisés, ele poderia muito bem ter dito assim: tudo bem, o senhor falou que eu posso ir, então tudo bem, eu vou. O senhor vai mandar o seu espírito? Eu vou, tá tudo certo. Moisés não estava distraído. Opa, é o Senhor que eu quero que vá. Se o Senhor não for, não quero isso. A correria, queridos, é muito perigoso. E a gente está num tempo de muita correria. De muito tudo é para ontem. Lá no meu trabalho está uma loucura. Trabalho no Márcio, então, está uma loucura. E se a gente não tomar cuidado nas bifurcações, nos momentos de decisão, nos momentos importantes, em que a gente não pode perder tempo, em que a gente não pode se perder, em que um caminho errado pode nos fazer perder muito, nós vamos nos distrair. E você sabe que eu creio que essa é uma das armadilhas do nosso adversário no século de hoje. É botar todo mundo para correr. Porque quando a gente está correndo, a gente não presta muita atenção. A gente não para prestar o cuidado com os detalhes, com coisas, sabe, pequenas. E uma coisa que eu sempre falo, eu tenho isso muito gravado em mim, queridos. Deus, ele é detalhista, e não é pouco não. É muito. Você olha lá fora, eu não sei quantas milhares ou até milhões de flores existem. Cada uma de uma cor, de um formato, que nasce num lugar diferente. Cada fruta, cada coisa, cada ave, cada animal, cada... Deus, ele é muito detalhista. E nós precisamos aprender a prestar atenção nos detalhes. Volta lá no livro de Êxodo que nós lemos, no capítulo 33. Olha o que diz o versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha a resposta de Moisés. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Para Moisés não bastava só um sinal, não bastava só a presença. Moisés, ele deixou claro: se o Senhor mesmo não for conosco, não faça a gente sair daqui. Nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Precisamos ter esse cuidado. Você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu falar, não é um ditado, mas é uma fala muito comum: ninguém tropeça em montanha, né? Eu acho que isso não é um ditado, mas é uma coisa muito falada, né? Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em coisas pequenas. Moisés não quis correr o risco de ser só um anjo, de ser só um representante. Moisés é muito claro:
é o Senhor mesmo que eu quero que vá conosco. E nós precisamos começar a ter isso nas nossas vidas. A parar um pouquinho no meio da correria e falar: Senhor, o Senhor está aqui? Ou eu já mudei de faixa, estou do lado esquerdo do canteiro e o Senhor já foi faz tempo e eu estou aqui paradinho, ainda no meio de tudo isso, de toda essa bagunça. Nós precisamos parar de tempos em tempos. Eu tenho falado isso com o Senhor ultimamente: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está no meu ministério, o Senhor está comigo quando eu subo para louvar. Senhor, o que está acontecendo aqui dentro? Cuida daqui de dentro, trata aqui dentro, cuida aqui dentro, conserta aqui dentro, restaura aqui dentro. Porque o que é que vai valer eu estar aqui em cima do altar, mas o Senhor já está lá na porta? O que é que vai adiantar eu estar achando que o Senhor está aqui, está caminhando comigo, está ouvindo, está me abençoando, mas eu estou na faixa da esquerda e aqui, ó, flui, e aqui, ó, tudo tem ira. Nós precisamos ter esse cuidado, queridos, com os detalhes da nossa vida. No momento em que você estiver correndo muito, para um pouquinho. Eu não sei quem tem o hábito de fazer isso. Eu não tenho, mas a minha sogra, ela fala que ela faz muito isso. Quando ela está num dia muito atribulado, ela vai lá no banheiro do trabalho, ela fecha a porta e ela fala: Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Me socorre aqui, Pai. Senhor, me dá a direção aqui. Senhor, fala comigo aqui. A gente precisa ter esse tempinho de parar no meio da correria, no meio da necessidade, no meio da urgência. Não, eu preciso que você resolva agora, Josi. Não, Ricardo, eu preciso dessa resposta agora. Não, Ju, é já. Para um pouquinho. Senhor, o Senhor está aqui? O Senhor está comigo? Qual que é a tua direção? O que é que eu faço? E conseguir esperar a resposta do Pai. Isso é muito sério. Sabe quando Paulo, lá no capítulo 17, ele fala: porque nele nós vivemos, mas nós não só vivemos, nós também nos movemos. E nós não só vivemos e nos movemos, mas nós existimos nele. Então você percebe o que é que Paulo pensa a respeito desse Deus desconhecido, né? Até então desconhecido para os gregos. Era tudo, em todos, como ele mesmo fala depois. Paulo, ele entende que eles se moviam, eles viviam, eles existiam, tudo estava envolto, aquilo que o Senhor permitia, aquilo que o Senhor abençoava, aquilo que o Senhor direcionava, aquilo que o Senhor estava ensinando, tudo estava girando em torno disso. É fácil viver assim? Fala pra mim. É fácil viver nessa atmosfera? É fácil você colocar a sua vida: nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo? É fácil? Não é. Mas você sabe que existe um exercício para todas as coisas? Existe um exercício. Quem está caminhando aqui há um pouquinho mais de tempo vai saber bem o que eu vou falar. Tem dia que a pastora Leia, ela está enlouquecida, ela corre para lá, ela corre para cá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu pai está naquela paz assim. Não, a gente vai ver. Não, vamos orar. E ela, tem hora que ela para e ela fala: amor, pelo amor de Deus. E ele está, ó, naquela paz. É o jeitinho dele, né? Mas às vezes a gente precisa disso. Quantas vezes está aquela loucura ao nosso redor e ao invés de nós termos o sopro de paz, o sopro de equilíbrio, a gente embola um no outro e vira aquela loucura. Ao invés de nós levarmos a palavra, ao invés de nós levarmos a direção, ao invés de nós levarmos a paz, ao invés de nós levarmos tudo aquilo que vem dos céus, nós juntamos uns doidinhos e todo mundo começa a pipocar, enlouquecer. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes está todo mundo brigando e ao invés da gente jogar um baldinho de água, a gente joga um tantinho de gasolina? Não é? Às vezes o marido está nervoso, a esposa está nervosa, ao invés da gente ficar quietinho e lá no quarto falar: Jesus, cuida dele, porque se eu cuidar eu vou bater.
Ao invés da gente fazer isso, o que a gente faz? Fala mais, briga mais. Nós precisamos parar no meio de toda a loucura, no meio de toda a correria, no meio de toda a necessidade. O que eu faço, Jesus? O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu falo? Isso traz diferença nas nossas vidas e é um exercício, né? Nem sempre a gente consegue caminhar dessa forma. Mas se eu tiver aquele um segundinho, respirar fundo, eu vou me lembrar. Pai, qual é a tua direção? Pai, o que eu faço agora? E assim nós vamos nos encaixando, né? Nós vamos nos alinhando, nós vamos sendo transformados. Antes, eu estava naquela loucura. Antes, eu não parava para prestar atenção naquilo que estava acontecendo ao meu redor e como é que eu poderia trazer a palavra, a essência do Senhor. Mas agora, devagarzinho, eu vou trazendo isso e vou semeando. Hoje eu falo uma palavra, hoje eu me calo, amanhã a palavra que sai é a palavra certa. No dia seguinte já não é mais um calar e nenhuma palavrinha, é uma oração, é uma direção, e assim nós vamos crescendo e sendo transformados. Nós precisamos prestar atenção nisso. Esse texto de Atos, ele é bastante profundo. Porque a nossa caminhada com o Senhor, ela não pode ser baseada, queridos, no nosso recebi, respondi. A nossa caminhada com o Senhor, ela é baseada na transformação que a palavra traz sobre a nossa vida. Todos os dias que nós nos assentamos aqui, nós temos algo sendo transformado nas nossas vidas. Todos os dias que nós nos assentamos aqui, Deus está trazendo algo novo para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa vida ministerial. Deus está trazendo algo novo. E o que eu preciso fazer com esse algo novo? É só dizer glória a Deus, aleluia? Não. Esse algo novo é para a minha vida. É a transformação que o Senhor vai fazendo e a modificação que o Senhor vai promovendo na minha vida, na minha caminhada com o Pai. Então, aquilo que eu recebo aqui, eu vou executar lá. Aquilo que eu estou ouvindo aqui, eu vou pôr em prática lá. E assim nós vamos começando a caminhar dessa forma. Você acha que os gregos, eles entenderam imediatamente o que Paulo estava querendo dizer? E a gente ainda está tentando entender até agora, né? O tempo todo nós estamos desvendando, mergulhando na palavra. Os gregos não entenderam imediatamente o que significava. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas aqueles que decidiram se achegar, aqueles que decidiram conhecer ao Senhor, devagarzinho eles vão começando a compreender esses mistérios do Pai. Você quer compreender os mistérios do Senhor? Você quer compreender o propósito? Você quer caminhar dentro do propósito? Você quer parar de pegar atalho? Então para um pouquinho. Qual é a tua direção, Senhor? Esse texto de Êxodo, ele enche meu coração. Sempre volto nele. Não nos faça isso se o Senhor não for conosco. Não nos faça caminhar se o Senhor não estiver conosco. Quantas vezes você tem pedido isso para o Senhor? Quantas vezes você está parando no meio das suas escolhas e dizendo, o Senhor está aqui. Senhor, eu não quero continuar se o Senhor não estiver aqui. Nós precisamos ter isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Quantas vezes você parou lá dentro da sua casa? Pai, o Senhor está aqui. O Senhor está se agradando de como nós estamos caminhando como família. Nós estamos debaixo da tua palavra. Está tudo como o Senhor quer. É isso. Não nos faça continuar. Não dá para continuar se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver à nossa frente. Isso precisa entrar nos nossos corações. Amém? Volta lá para o texto de Êxodo. No versículo 12, Moisés diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo.
porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Você vê que um tempo de caminhada nem sempre é suficiente para nós conhecermos ao Senhor na totalidade. E nós não conhecemos ao Senhor. Não é verdade? Nós não conhecemos o Senhor na totalidade. Eu estava no carro meditando sobre a palavra e o Senhor me fez lembrar de Jó. Tudo aquilo, todas as bênçãos, todas as maravilhas que Jó viveu. E aí chega um tempo de provação. E a gente já é reprovado muitas vezes já no primeiro tempo, né? A gente já dá aquela tropeçadinha. Jó ainda se conteve, Jó não murmurou. E no final de tudo aquilo que Jó passou, você conhece bem a história, não vamos abrir, não vou te contar, você já conhece bem a história. Jó, ele diz o quê? No capítulo 42, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de andar contigo. E você acha que Jó, quando diz isso, ele compreende a totalidade de Deus? Ainda não. Ele passou a conhecer ao Senhor por andar com Ele. Então você vê que o tempo de caminhada nem sempre é suficiente para nós conhecermos ao Senhor na totalidade. No versículo 12, Moisés ele fala: o Senhor já me falou, me faz subir o povo, o Senhor já me disse, eu te conheço pelo teu nome. Mas tem coisas que o Senhor ainda não me falou. Quem vai comigo? O Senhor não me falou ainda. Qual é o caminho completo? O Senhor não me falou ainda. Sabe por quê? Imagina se Deus te conta tudo já desde agora. Te chamou e te conta tudo desde agora. Você vai passar pelos processos? Você vai aceitar passar pelos processos? Você vai esperar o tempo do Senhor trabalhar na tua vida? Você vai esperar as experiências virem para você ter maturidade, para você saber lidar? Você vai esperar? Não vamos esperar. Não esperamos. Se o Senhor nos conta do início ao fim, a gente já quer ir para o fim, não é? Ah, não, Jesus, para que eu vou esperar 20 anos para o meu marido e para minha esposa se achegar? Para que eu vou ter que passar por tudo isso para lá na frente ver que os meus filhos se achegaram na tua presença? Não. Já vamos para frente, já vamos acelerar. Eu já vou lá, Jesus, sabe por quê? Eu consigo, eu já sei, direitinho, e é assim que a gente faz, não é? A gente faz isso com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido. Eu já sei, já vou certinho, já sei direitinho como fazer, já sei direitinho como falar, eu já sei direitinho como direcionar. A gente já vai ali, cortando o caminho. Mulher, então, que é mais ansiosa do que a maioria dos homens, a gente faz isso em segundos, né? Eu vou ali, eu vou lá, eu vou cá, e quando vai ver já está tudo feito, já está tudo pronto. Mas se nós não passarmos pelo processo, e nós ouvimos isso aqui, se nós não passarmos pelo processo, nós não vamos chegar a viver o propósito. Porque é o processo que vai nos fazendo conhecer ao Senhor. É o processo que vai nos fazendo amadurecer o Senhor. É o processo que vai nos preparando o nosso coração para aquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Olha como Moisés era ligeiro. Você acha que Moisés era bobo? Não era. Ele fala para o Senhor: o Senhor já me falou que me conhece pelo meu nome, mas tem coisa que o Senhor ainda não me contou, não. Então, como tem coisa que o Senhor ainda não me contou, vamos comigo. Você precisa ser esperto, querido. Eu preciso ser esperta. Nós precisamos. A palavra do Senhor, ela fala: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, os nossos inimigos teriam nos destruído. Se não for o Senhor do meu e do seu lado, no dia da adversidade, você acha que ia acontecer o que com você? Se não for o Senhor direcionando, guardando, dando livramento, o que é que acontece comigo e com você? Então não é melhor nós trazermos o Senhor para perto, irmos para perto, né? Não é melhor nós irmos para perto do Senhor? Não é melhor nós caminharmos juntinho do Pai? Não é melhor nós estarmos ali toda hora? Senhor, Senhor, Senhor. Vai ter uma hora que o Senhor vai falar: viu, você já sabe o que você faz. Mas vai ter hora que vem direção sobre a tua vida.
Vai ter hora que o Senhor vai falar, não, não vai por aí. Não, não faça assim. Quando Davi intenta no seu coração construir um templo, Davi era amado do Senhor, não era? Davi era amado do Senhor. Era um servo, era um adorador. Mas não era isso que o Senhor tinha para Davi. O que o Senhor faz? Calma aí, sua ideia é boa, mas não é para você. Vamos fazer o seguinte? Você continua no que eu te falei e o seu filho vai fazer aquilo que você está sonhando, tá bom? Esse aí é o propósito da vida do seu filho. Você continua aqui, ó. A ideia era ruim? Não era. Eu quero construir um lugar para o meu Deus. Eu quero construir uma casa maravilhosa para o meu Deus. Isso é maravilhoso. E muitas das nossas intenções, elas são boas, elas são maravilhosas. Glória a Deus. Mas pode ser que o Senhor diga, peraí, que esse aí é o propósito do seu irmão. Peraí, que esse aí é o propósito do seu marido, da sua esposa. Continua aqui fazendo o que eu te falei. Mas isso aqui que você sonhou, isso aqui que você desejou, isso vai acontecer. Fique tranquilo. Mas você continua aqui. Percebe como nós precisamos mesmo estar aliançados com esse Senhor? Percebe como a gente precisa mesmo estar mergulhadinho ali, ó, juntinho, buscando a direção, buscando a resposta, buscando a palavra. Nós precisamos disso. Aí, a palavra de Atos 17 se cumpre na minha e na sua vida. Aí eu começo a viver nele, me mover nele, existir nele, porque ele está junto. E quem está direcionando todas as coisas é ele. Amém? Nós vemos hoje que todo mundo tem muitos sonhos, muitos desejos, muitos objetivos, e a gente caminha muito na direção dessas coisas. Moisés tinha o objetivo de tirar o povo do Egito. Nós temos muitos objetivos para nós. Mas nós precisamos ter um cuidado, queridos, de trazer o Senhor para dentro desse planejamento. E perguntar, e dizer, e sonhar junto com o Senhor. Para que aquilo que nós temos desejado, para que aquilo que nós temos lutado, para que aquilo que nós temos caminhado, não se torne frustração na nossa vida. Mas seja algo que verdadeiramente nós vamos vendo sinais, nós vamos vendo mover, nós estamos debaixo de uma cobertura, nós estamos debaixo de um propósito, nós estamos guardados pelo Senhor. Muito mais do que ter alguém mandando em nós, né? Porque às vezes a gente não quer essa submissão, porque vai ter alguém mandando em nós, é o Senhor mandando em nós o tempo todo. Muito mais do que isso. Quando Moisés ele chama o Senhor para estar junto, ele não está falando só que ele quer as bênçãos, ele quer o Senhor guardando, ele quer o Senhor direcionando, ele quer a essência do Senhor sobre a vida dele e sobre o povo que está sendo direcionado. Sabe lá na tua casa? Traga a presença do Senhor para direcionar. Sabe lá no teu trabalho? Traga a presença do Senhor para direcionar. Sabe aqui, ó, na casa, no seu ministério, traga a presença do Senhor para direcionar. Não é porque nós estamos na casa que a gente está sempre certo, né? Não é porque nós estamos à frente de um ministério que nós estamos sempre certos. Traz o Senhor para dentro da sua vida, traz o Senhor para o seu ministério, traz o Senhor, traz a palavra, traz os propósitos, traz o princípio, traz o realizar, traz tudo. Põe na mesa, Senhor, isso é tudo teu. Eu estou realizando, eu estou sonhando, mas isso aqui é tudo teu. Me ajuda a chegar lá, me direciona a chegar lá, me abençoa para chegar lá. E aí nós vamos começando a viver essa essência. Eu vou vivendo, vou me movendo, vou existindo. Sabe o que acontece com Paulo? Alguns decidem realmente se render ao Evangelho. Outros continuam zombando. Mas aqueles que decidiram se render ao Evangelho começaram a conhecer esse Deus que direciona, que cuida, que trata. Esse Deus que direciona aqueles que buscam a palavra dele. Você é esse.
Você está na casa hoje. Você vai sair daqui com isso dentro do teu coração. Vamos orar? Né? Vamos orar? Pode se colocar de pé. Vamos orar? O princípio é exatamente esse. Quando tudo estiver pegando fogo, não vai na força do seu braço, não. Eu falo bastante isso. Ai, se fosse pela força do nosso braço. Se fosse por aquilo que a gente consegue, que a gente alcança. Mas não é. Não vai na força do seu braço, não. Para um pouquinho, Senhor. Preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso da tua direção. Quantas frustrações nós evitaríamos? Quantas situações nós deixaríamos de passar difíceis se todas as vezes que nós tivermos uma decisão, nós fôssemos lá? Senhor, o que eu faço? Esse evangelho do você tudo pode, você é o centro das coisas, cuidado com ele. Você pode sim todas as coisas, mas é naquele que te fortalece, não é sozinho. Todas as coisas você pode, mas é nele. Porque a palavra do Senhor fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ai, nossa, mas agora você está virando um crente chato. Pois é. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida e ele sabe o que é melhor. Nossa, mas agora tudo é orar. Vamos orar?